Quando recebi o convite de casamento do meu filho, fiquei olhando aquele papel por horas. Depois de tantos anos criando ele sozinha, trabalhando como mecânica, faxineira, motorista de aplicativo, fazendo de tudo para ele nunca passar necessidade, finalmente ia ver ele casar. Comprei um terninho simples, nada muito caro, mas apresentável. Passei no salão para arrumar o cabelo, até coloquei uma maquiagem discreta. Queria estar bonita para ele, sabe? Era para ser um dos momentos mais importantes da minha vida. Eu tinha criado aquele menino praticamente do zero, me sacrificado tanto para dar tudo o que ele precisava. Ok, eu não era como os outros pais. Fiz minha transição quando ele tinha 12 anos, mas ele nunca deixou de me chamar de pai, e eu nunca deixei de ser exatamente isso. O pai dele. A pessoa que fazia o lanche da escola, que ensinou ele a dirigir, que segurava ele quando chorava por causa de alguma namoradinha. Trabalhei tanto para chegar até esse dia, para ver ele feliz e realizado. Estava nervosa, mas ao mesmo tempo com o coração cheio de orgulho. Chegando no salão da festa, fiquei impressionada com o lugar. Era bem chique, com lustres de cristal e toalhas brancas em todas as mesas. Dava para ver que a família da noiva tinha grana. Todo mundo bem vestido, com aquela cara de quem frequenta clube e tem diploma na parede. Procurei minha mesa, que ficava mais no fundo, longe das mesas principais da família. Quando me aproximei para ver onde ia sentar, vi o cartãozinho com meu nome e quase desabei ali mesmo. Em letra bonita e caprichada estava escrito: Pai falso e sem estudo. Fiquei parada ali, lendo aquilo várias vezes, achando que estava vendo errado. Mas não, era isso mesmo que estava escrito. As tias da noiva na mesa do lado começaram a rir baixinho, e uma delas falou alto o suficiente para eu escutar. Menos eles foram sinceros. Senti meu rosto esquentar de vergonha, e por um segundo achei que ia passar mal ali mesmo. Meu estômago revirou, e tive que me segurar na cadeira para não cambalear. Como eles podiam fazer isso comigo? No casamento? Do meu próprio filho? Fiquei ali parada, segurando aquele cartão, sem conseguir acreditar no que estava vendo. Todas aquelas noites que passei acordada trabalhando para pagar as contas. Todos os fins de semana que trabalhei extra para comprar as coisas que ele precisava. Todos os sacrifícios que fiz para dar uma vida boa para ele. E agora, no dia mais importante, eu era tratada como uma piada. Olhei ao redor e vi os parentes da noiva me observando. Alguns com cara de pena, outros claramente se divertindo com a situação. Senti vontade de sair correndo dali, de sumir e nunca mais voltar. Mas ao mesmo tempo, uma raiva começou a crescer no meu peito. Quem eles pensavam que eram para me humilhar assim? Eu tinha criado um homem bom, trabalhador, honesto. Tinha feito o meu trabalho como pai, mesmo quando ninguém acreditava em mim. O coração estava batendo tão forte que sentia na garganta. Respirei fundo, tentando me controlar, tentando decidir se ficava ou se saía dali para sempre. Mas aí, pensei no meu filho, no quanto esse dia era importante para ele também, e decidi que não ia deixar eles me expulsarem assim tão fácil. Levantei os olhos procurando meu filho no altar. Precisava ver se ele sabia daquilo. Quando nossos olhares se cruzaram, vi que ele tinha visto a plaquinha também. A cara dele mudou completamente, ficou branco como papel. Por um segundo, pensei que ele ia parar tudo, que ia vir até mim e mandar todo mundo se danar. Mas ele só engoliu em seco e olhou para o padre como se nada tivesse acontecido. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Meu próprio filho, que eu criei com tanto amor e dedicação, estava deixando aquilo passar. Não conseguia entender como ele podia ficar ali parado, vendo eu ser humilhada daquele jeito. Todas as outras pessoas na igreja tinham visto também. Estava óbvio pelas risadinhas e pelos cochichos. Me senti como um erro, como se eu não devesse estar ali. Como se depois de tudo que fiz por ele, eu fosse apenas um estorvo na vida dele. Comecei a questionar se realmente merecia estar naquele lugar, se tinha o direito de me chamar de pai. A cerimônia continuou, mas eu não estava mais prestando atenção em nada. Durante a cerimônia,
Tentei me concentrar nas palavras do padre, mas só conseguia pensar naquela plaquinha maldita. Os parentes da noiva continuavam me olhando de soslaio, alguns sussurrando entre si. Uma das madrinhas chegou até a tirar foto na direção da minha mesa, provavelmente para mostrar para os amigos depois. Senti vontade de levantar e gritar para todo mundo ouvir quantas fraldas eu troquei, quantas noites passei acordada quando ele estava doente, quantos empregos diferentes eu peguei só para garantir que ele tivesse tudo o que precisava. Queria falar sobre as vezes que voltei da oficina suja de graxa e ainda tinha que ajudar ele com o dever de casa. Sobre como economizei cada centavo para pagar a faculdade dele, trabalhando até nos fins de semana. Mas fiquei ali, quieta, engolindo aquela humilhação toda. O padre falou sobre amor, sobre família, sobre respeito, e eu quase ri da ironia. Onde estava o respeito por mim naquele momento? Onde estava o reconhecimento por tudo que fiz? Meu filho repetiu os votos olhando nos olhos da noiva, e eu me perguntei se algum dia ele ia defender nossa história daquele jeito. Quando os noivos se beijaram e todo mundo começou a aplaudir, eu bati palmas também, mas mecanicamente. Estava com o coração partido, sentindo que tinha perdido meu filho para aquela família que me via como uma aberração. As pessoas começaram a se levantar para ir para o salão da festa, e eu fiquei sentada ali, sem saber se deveria ir junto. Parte de mim queria sair correndo, pegar meu carro e ir embora, fingir que nada daquilo tinha acontecido. Mas outra parte, a parte mais teimosa, queria ficar e mostrar que eu tinha tanto direito de estar ali quanto qualquer um. Afinal, eu era o pai do noivo, mesmo que eles não quisessem reconhecer isso. Me levantei devagar, ajeitei o terninho e caminhei em direção ao salão. Cada passo parecia pesar 1 tonelada, mas eu ia até o fim. Não ia deixar eles me quebrarem tão fácil assim. Tinha sobrevivido a coisa pior na vida, e isso também ia passar. Pelo menos era o que eu estava tentando me convencer, enquanto caminhava atrás de toda aquela gente chique que me olhava como se eu fosse um animal de circo. No salão da festa, as coisas só pioraram. Me serviram na mesa do fundo, junto com uns parentes distantes que ninguém conhecia direito. O sogro do meu filho estava na mesa principal, fazendo um discurso sobre família e tradições. E quando me olhou, fez uma pausa estranha antes de continuar. Depois ouvi ele comentando com outro homem. Pelo menos ela, digo ele, teve a educação de vir. As risadas que se seguiram me cortaram como navalha. A noiva passou pela minha mesa várias vezes durante a festa, cumprimentando todo mundo, menos eu. Quando chegou perto, simplesmente fingiu que eu não existia, desviou o olhar e seguiu em frente. Uma das madrinhas dela, uma mulher loira de uns 40 anos, fez questão de falar alto quando passou por mim. Ele devia estar fazendo um curso técnico em vez de estar num casamento. O comentário veio acompanhado de mais risadas. Senti minha face queimar de vergonha, mas tentei manter a compostura. Não ia dar o gostinho para eles de me verem desabar ali na frente de todo mundo. Mas por dentro, estava me despedaçando aos poucos. Os garçons também me tratavam diferente. Demoravam para trazer minha comida, mal olhavam na minha cara quando eu pedia alguma coisa. Tinha certeza de que alguém tinha falado alguma coisa para eles sobre mim. A família da noiva estava claramente se divertindo com toda aquela situação. Ouvi fragmentos de conversas durante a noite. Coitado do menino. Que situação complicada. Pelo menos ele conseguiu se casar bem. Como se meu filho fosse uma vítima por me ter como pai. Como se eu fosse uma tragédia na vida dele em vez de ser a pessoa que deu tudo para ele chegar até ali. A cada comentário que chegava aos meus ouvidos, sentia meu peito apertar mais. Comecei a questionar se realmente deveria ter vindo. Talvez eles tivessem razão. Talvez eu não pertencesse àquele lugar mesmo. Talvez minha presença só estivesse causando constrangimento para todo mundo. Peguei o guardanapo e enxuguei os olhos discretamente, tentando não deixar ninguém perceber que estava chorando. Mas as lágrimas teimavam em descer,
e eu não conseguia mais segurá-las. O pior momento foi quando o sogro fez outro brinde, dessa vez aos pais verdadeiros que souberam educar seus filhos nos valores corretos da família tradicional. Todo mundo levantou o copo, menos eu. Fiquei sentada ali, olhando para aquela encenação, sentindo como se tivessem acabado de me dar um tapa na cara. Meu filho estava na mesa principal, e quando ouvi o brinde, vi ele baixar a cabeça e mexer no copo sem beber. Pelo menos isso. Pelo menos ele não tinha levantado o copo também. Mas ainda assim, não fez nada para me defender. Não disse uma palavra sequer. Comecei a juntar minhas coisas ali mesmo na mesa, decidida a ir embora. Não conseguia mais ficar, naquele lugar, sendo tratada como lixo por pessoas que nem me conheciam. Peguei minha bolsa e me levantei, tentando sair dali o mais discretamente possível. Mas claro que não consegui passar despercebida. Senti todos os olhares em cima de mim, enquanto caminhava em direção à saída. Ouvi alguém comentar: "Ainda bem que está indo embora." Aquilo foi a gota d'água. Estava quase chegando na porta quando ouvi passos correndo atrás de mim. Era meu filho, ainda de terno, com a gravata meio torta e o cabelo bagunçado. Ele me alcançou bem na entrada do salão, ofegante, e segurou meu braço com delicadeza. "Pai, espera." A voz dele saiu meio embargada, como quando ele era criança e tinha feito alguma coisa errada. Uma coisa errada. Parei e olhei para ele, tentando ler o que tinha naqueles olhos. Por um momento, pensei que ele ia me pedir desculpas, que ia explicar tudo e dizer que não sabia das humilhações que eu tinha passado a noite toda. Mas ele só ficou ali parado, me olhando com uma cara de desespero misturada com vergonha. "Por favor, vamos para casa. Agora." Aquelas palavras me pegaram de surpresa. Casa? Ele queria sair da própria festa de casamento? Olhei por cima do ombro e vi a noiva procurando. Por ele, claramente irritada. Os convidados também tinham percebido que alguma coisa estava acontecendo. E alguns já estavam se aproximando para ver o que era. "Filho, é sua festa. Você não pode sair assim." Falei baixinho, tentando não chamar mais atenção. Mas ele balançou a cabeça com força. "Posso sim. E quero. Vamos embora daqui, pai." A determinação na voz dele me surpreendeu. Era a mesma firmeza que ele tinha quando era adolescente e decidia alguma coisa importante. Olhei para ele mais uma vez, procurando entender o que realmente estava acontecendo. A noiva se aproximou de nós, com aquela cara de quem estava tentando manter as aparências. "Amor, o que houve? Todo mundo está esperando você cortar o bolo." Ela nem olhou para mim direito, como se eu fosse invisível. Meu filho respirou fundo e disse: "Letícia, eu preciso levar meu pai para casa. Ele não está se sentindo bem." Mentira. Eu estava me sentindo péssima, mas não por estar doente. Estava com o coração partido, humilhada, mas fisicamente estava bem. Ele inventou aquela desculpa para me proteger, e isso mexeu comigo de um jeito que não esperava. Mas o bolo, as fotos, os cumprimentos... Ela começou a protestar. "Depois a gente resolve isso." Ele cortou pegando minha mão. "Agora eu preciso cuidar do meu pai." Aquelas palavras simples significaram mais para mim do que tudo o que tinha acontecido naquela noite. Pela primeira vez em horas, senti que talvez eu ainda tivesse meu filho do meu lado. Saímos do salão juntos, e eu podia sentir todos os olhares grudados nas nossas costas. Ouvi alguns comentários soltos. "Que situação constrangedora. Coitada da noiva. Que falta de educação." Cada palavra era como uma punhalada, mas pelo menos dessa vez eu não estava sozinha. Meu filho estava ali comigo, segurando minha mão, me guiando para fora daquele lugar horrível. No estacionamento, ele me ajudou a entrar no carro dele e ficou alguns minutos sem ligar o motor, só respirando pesado. "Pai, eu..." Ele começou, mas não conseguiu terminar a frase. Vi lágrimas nos olhos dele, coisa que não acontecia há anos, desde que ele era pequeno e se machucava brincando no quintal. "Está tudo bem, filho," falei,
mesmo sabendo que não estava nada bem. Não está, não, ele respondeu, limpando os olhos com as costas da mão. Nada disso está certo. Ligou o carro e começamos a sair dali. Pelo retrovisor vi o salão iluminado, com a festa continuando sem nós. Era estranho pensar que aquela era para ser a noite mais feliz da vida dele, e ele estava ali comigo, saindo de tudo para trás. Não sabia se devia me sentir culpada ou grata. O caminho para casa foi tenso, com um silêncio pesado dentro do carro. Meu filho dirigia devagar, como se estivesse com medo de chegar em casa e ter que falar sobre o que tinha acontecido. Eu ficava olhando pela janela, vendo as luzes da cidade passar, tentando processar tudo o que tinha vivido naquela noite. De vez em quando, sentia ele me olhando pelo espelho retrovisor, como se quisesse dizer alguma coisa, mas não soubesse como. Começar. O rádio estava desligado, então o único som era o do motor e do trânsito lá fora. Paramos no semáforo, e ele finalmente quebrou o silêncio. Pai, me desculpa. Eu juro que não sabia da plaquinha. A voz dele saiu baixa, quase um sussurro. Olhei para ele, tentando decidir se acreditava ou não. Parte de mim queria acreditar que meu filho não tinha participado daquela humilhação toda, mas outra parte, a parte ferida, questionava como ele não podia saber. Como a própria noiva dele podia fazer aquilo sem ele ter conhecimento? A Letícia que mandou fazer. Ele continuou, sem tirar os olhos do trânsito. Ela disse que era só uma brincadeira, que você ia achar engraçado. Brincadeira? Que tipo de pessoa acha que humilhar alguém numa festa de casamento é brincadeira? Continuei calada porque honestamente não sabia o que falar. Por um lado, queria gritar com ele, perguntar como ele podia ter casado com uma pessoa capaz de fazer aquilo comigo. Por outro lado, via que ele estava genuinamente arrependido, que também tinha sido pego de surpresa. Mas o que mais me doía era o fato de ele ter ficado parado no altar, vendo aquilo tudo acontecer. Por que você não fez nada quando viu? Perguntei finalmente. Ele suspirou fundo e passou a mão no cabelo. Eu fiquei em choque, pai. Não sabia como reagir na frente de todo mundo. Parou o carro num sinal vermelho e se virou para mim. Mas eu devia ter feito alguma coisa. Devia ter parado tudo ali mesmo e mandado todo mundo se danar. Pelo menos ele reconhecia isso. Pelo menos ele sabia que tinha errado. Você sabe o quanto isso me machucou? Falei, tentando manter a voz firme. Sabe o que é trabalhar a vida inteira para dar tudo para um filho e depois ser tratada como lixo na frente de todo mundo? Ele baixou a cabeça e ficou mexendo no volante. Eu sei, pai. E eu nunca vou me perdoar por ter deixado isso acontecer. O sinal abriu e seguimos viagem, mas a conversa ainda não tinha terminado. Sentia que tinha muita coisa guardada que precisava sair. Filho, eu não me importo com o que os outros pensam de mim. Já passei por coisa pior na vida, já fui humilhada em outros lugares, mas vindo da família da sua esposa, no seu casamento, com você vendo tudo. Isso foi diferente. Minha voz começou a tremer e tive que parar para respirar. Foi como se você tivesse concordado com eles. Como se realmente eu fosse uma vergonha na sua vida. Ele encostou o carro na calçada e desligou o motor. Ficamos ali parados, os dois chorando em silêncio. Pai, você nunca foi uma vergonha para mim. Nunca. Você é a pessoa mais forte que eu conheço, a pessoa que mais admiro no mundo. As palavras saíram entrecortadas por causa do choro. Você me criou sozinha, trabalhou que nem uma condenada para me dar tudo o que eu precisava. Me ensinou a ser homem, me ensinou valores que essa gente toda com diploma não tem. Ele pegou minha mão e apertou forte. Eu sou orgulhoso de você, pai. Sempre fui. E se alguém não consegue ver isso, o problema é deles, não nosso. Chegamos em casa e ele estacionou na garagem, mas nenhum dos dois fez menção de sair do carro. Ficamos ali sentados, ainda processando tudo o que tinha acontecido. A casa estava escura, igual ao meu humor naquele momento. Era estranho estar ali com ele depois de tudo. Era para ele estar na lua de mel, ou pelo menos dormindo no hotel com a esposa nova.
Em vez disso, estava ali comigo, tentando consertar a bagunça que a família dela tinha feito. Filho, você tem certeza de que quer estar aqui? A Letícia deve estar doida da vida. Ele bufou e balançou a cabeça. Deixa ela ficar. Ela que se vire com a família toda lá. Eu não vou fingir que está tudo bem depois do que fizeram com você. Saímos do carro e entramos na cozinha. Coloquei água no fogo para fazer um chá. Precisava de alguma coisa para acalmar os nervos. Ele se sentou na mesa da cozinha. A mesma mesa onde eu ajudava ele com o dever de casa quando era criança. Pai, tem uma coisa que eu preciso te contar, disse ele com uma cara séria que me deu um aperto no peito. O que é? Perguntei, me preparando para mais uma bomba. Eu ia cancelar o casamento ontem. A chaleira apitou, mas eu nem me mexi para tirar do fogo. Fiquei olhando para ele, tentando entender o que tinha ouvido. Como assim você ia cancelar? Ele se levantou e tirou a chaleira do fogão. Preparou o chá para nós dois enquanto falava. Eu descobri umas coisas sobre a Letícia, sobre a família dela. Coisas que não me agradaram. Sentou de novo e empurrou uma xícara para mim. Descobri que eles falam mal de você há meses, que fazem piadas sobre nossa família, sobre você ser trans, sobre eu ter sido criado por um pai diferente. Senti o estômago revirar. Não era novidade que tinha gente que pensava assim, mas saber que era exatamente a família que meu filho ia fazer parte doía de um jeito diferente. E por que você não cancelou, então? Perguntei, sopirando o chá quente. Ele ficou mexendo, na xícara, claramente desconfortável. Por causa do dinheiro, pai. Eles investiram na empresa onde eu trabalho. Compraram uma parte considerável do negócio nos últimos meses. Agora começava a fazer sentido. O sogro disse que se eu cancelasse o casamento, eles iam retirar o investimento e eu ia perder o emprego. Agora eu entendia por que meu filho tinha parecido tão perdido durante toda a cerimônia. Ele estava preso numa armadilha financeira, obrigado a casar com uma pessoa que desrespeitava nossa família. Filho, por que você não me contou isso antes? Ele suspirou e esfregou o rosto, com as duas mãos. Porque eu tinha vergonha, pai. Vergonha de estar me casando por dinheiro. Vergonha de não ter coragem de enfrentar eles. Levantei e fui até ele. Coloquei a mão no ombro dele como fazia quando ele era pequeno e estava com algum problema. Escuta, nenhum emprego no mundo vale você ser infeliz. Nenhum dinheiro vale você se casar com alguém que não te respeita e que não respeita sua família. Ele olhou para mim com aqueles olhos de criança perdida que eu conhecia tão bem. Mas, pai, eu tenho contas para pagar. Tenho o apartamento financiado, o carro. E daí? Você acha que eu não passei aperto na vida? Acha que foi fácil te criar sozinha, ganhando mixaria em trabalho braçal? Minha voz saiu mais dura do que eu queria, mas precisava que ele entendesse. A diferença é que eu trabalhei honestamente, com dignidade. Nunca me vendi para ninguém. Ele abaixou a cabeça e eu vi que minhas palavras tinham doído. Mas às vezes a verdade dói mesmo, e ele precisava ouvir aquilo. Pai, eu sei que você tem razão. Sei que fiz tudo errado. Mas agora está feito. Eu casei com ela. Assinei os papéis. Casamento pode ser desfeito, filho. Mas dignidade perdida é mais difícil de recuperar. Sentei de novo na mesa e peguei sua mão. Você ainda é jovem. Ainda tem tempo de reconstruir tudo do jeito certo, sem depender de gente que te humilha. Ficamos conversando até tarde. Ele me contando mais detalhes sobre como a família da Letícia tinha se infiltrado na empresa dele, como tinham feito questão de deixar claro que ele dependia deles agora. Era uma situação complicada, mas não impossível de resolver. Olha, filho, amanhã a gente pensa melhor sobre isso. Hoje já foi pesado demais para todos nós. Ele concordou e disse que ia dormir no quarto de hóspedes. Não queria voltar para o apartamento dele naquela noite. Quando fui dormir, fiquei pensando em como algumas pessoas podem ser cruéis.
Mas também pensei em como meu filho, no final das contas, tinha me escolhido. Tinha saído da própria festa de casamento para ficar comigo. No dia seguinte, acordei, cedo como sempre. Coloquei café para passar e fiquei na cozinha pensando em tudo o que tinha acontecido. Meu filho ainda estava dormindo, provavelmente exausto de tanta emoção. O celular dele tinha tocado várias vezes durante a madrugada, mas ele nem se mexeu para atender. Devia ser a Letícia cobrando satisfações. Estava preparando o café da manhã quando ouvi ele descendo as escadas. Tinha uma cara péssima, olhos inchados de tanto chorar, cabelo bagunçado. Bom dia, pai. Bom dia, filho. Dormiu bem? Ele fez que não com a cabeça e sentou na mesa. Pai, a Letícia mandou umas 20 mensagens durante a noite. Está furiosa. Coloquei um prato de pão com manteiga na frente dele. E o que você vai fazer? Ele ficou mexendo no celular, lendo as mensagens. Não sei, pai. Ela quer que eu volte para casa hoje, que esqueça o que aconteceu ontem e toque a vida para frente. Tomei um gole do café e olhei para ele. E você quer isso? Ele demorou para responder. Não sei se quero continuar casado com uma pessoa capaz de fazer o que ela fez com você. O telefone da casa tocou. E quando atendi, era uma voz feminina que não reconheci. Alô? É a mãe do... pai do noivo? Que jeito estranho de falar. Sou eu, sim. Aqui é a Letícia. Preciso falar com meu marido. O tom dela era arrogante, como se eu fosse uma empregada. Ele está tomando café. Quer que eu chame? Pode chamar, por favor. Chamei meu filho e passei o telefone para ele. Pela conversa que ouvi, ela estava cobrando uma explicação sobre ele ter saído da festa, dizendo que os pais dela estavam ofendidos, que toda a família tinha ficado constrangida. Ele tentava explicar que eu não estava me sentindo bem, mas ela não queria ouvir. Letícia, para. Para de falar assim. A voz dele estava ficando alterada. Meu pai é meu pai, não. Interessa o que você ou sua família pensam sobre isso. Ouvi ela gritando do outro lado da linha, mas não conseguia entender as palavras. Sabe de uma coisa? Vou ter que te ligar depois. Ele desligou o telefone e ficou parado ali, olhando para o aparelho. Ela disse que seus pais querem conversar comigo hoje, que tem uma proposta a fazer. Durante a tarde, meu filho saiu para encontrar com os sogros. Disse que queria ouvir o que eles tinham a dizer, mesmo sabendo que não ia ser nada bom. Fiquei em casa, tentando me distrair com a limpeza, mas minha cabeça não parava de pensar no que podia estar acontecendo naquela reunião. Será que eles iam tentar comprar o silêncio dele? Ameaçar demiti-lo? Ou pior, será que iam tentar me chantagear de alguma forma? Conhecia gente assim. Gente que achava que dinheiro resolvia tudo, que podia comprar e vender pessoas como se fossem objetos. Estava passando pano no chão da sala quando meu celular vibrou. Era uma mensagem de áudio, mas não reconheci o número. Quando abri para ouvir, quase derrubei o telefone no chão. Era a voz da Letícia, claríssima, falando para alguém. Eu fiz aquela plaquinha justamente para mostrar que até um lixo consegue criar outro lixo. Você tinha que ver a cara do pai dele quando leu aquilo. Ouvi risadas ao fundo, várias, vozes concordando com ela. Foi hilário, a cara de peixe morto que ele fez. Mais risadas. Minha mão começou a tremer tanto que quase não conseguia segurar o telefone. E o pior é que o idiota do meu marido ainda saiu para defendê-lo. Fiquei ali parada no meio da sala, ouvindo aquela gravação várias vezes, tentando acreditar no que estava escutando. Não era possível que alguém fosse tão cruel, tão perverso a ponto de planejar uma humilhação daquelas e ainda se divertir depois. Mas ali estava a prova, na voz dela mesma. Salvei o áudio imediatamente e mandei uma cópia para meu e-mail, para garantir que não ia perder. Meu primeiro impulso foi ligar para meu filho e contar tudo. Mas aí lembrei que ele estava numa reunião com exatamente essas pessoas. Seria melhor esperar ele voltar. Sentei no sofá e fiquei ouvindo a gravação, de novo prestando atenção em cada palavra, em cada risada. Conseguia identificar pelo menos 3 vozes diferentes, além da Letícia. Provavelmente as madrinhas e talvez a mãe dela. Eram pessoas adultas,
supostamente educadas, se divertindo à custa da minha dor, planejando e executando uma humilhação pública como se fosse um jogo. Senti uma mistura de raiva e nojo que nunca tinha sentido antes. Mas também senti algo diferente. Uma vontade de revidar. De mostrar para elas que mexeram com a pessoa errada. Liguei para minha amiga Sandra, que trabalha com perícia digital num escritório de advocacia. Expliquei a situação para ela e perguntei se o áudio que eu tinha recebido podia ser usado como prova de alguma coisa. Manda aqui para mim que eu analiso, ela disse. Se for legítimo, pode ser usado sim, especialmente se configurar difamação ou assédio moral. Mandei o arquivo para ela e fiquei esperando uma resposta. Não demorou muito para ela me ligar de volta. É real, sem sombra de dúvida. Não teve edição, não teve manipulação. É uma gravação legítima. Perguntei o que eu podia fazer com aquilo, e ela me explicou que depende do que eu queria alcançar. Se você quer processar por danos morais, isso aqui é uma bomba. Se você quer usar para defender seu filho, no trabalho, também serve. Ou se você só quer expor a verdade. Deixou a frase no ar. Agradeci a ajuda dela e desliguei. Fiquei pensando nas opções que tinha. Podia guardar aquilo como prova para um processo. Podia mostrar para meu filho para ele ver o tipo de pessoa com quem tinha se casado. Ou podia fazer a coisa certa e divulgar para todo mundo ver o tipo de pessoa que a Letícia realmente era. Decidi esperar meu filho chegar para mostrar a gravação para ele primeiro. Ele merecia saber a verdade sobre a esposa antes de tomar qualquer decisão. Mas enquanto esperava, não conseguia parar de pensar em todas as pessoas que estavam naquela festa, que tinham visto minha humilhação e não fizeram nada. Quantas delas sabiam que tudo tinha sido planejado? Quantas estavam rindo junto? Comecei a ficar nervosa, andando de um lado para outro na sala. Era quase 6 da tarde e meu filho ainda não tinha voltado. Será que estava tudo bem com ele? Será que os sogros tinham feito alguma ameaça mais séria? Tentei ligar para ele, mas o telefone estava fora de área. Isso me deixou ainda mais ansiosa. Resolvi fazer alguma coisa útil enquanto esperava. Liguei o computador e comecei a pesquisar sobre a empresa onde meu filho trabalhava, sobre os investidores, sobre a família da Letícia. Se eles queriam jogar sujo, eu precisava conhecer o terreno. Sempre fui boa em pesquisa, nos tempos que fazia uns trabalhos de digitação para complementar a renda. E agora, essa habilidade ia ser útil de um jeito que nunca imaginei. Meu filho chegou em casa quase às 8 da noite, com uma cara mais fechada ainda do que quando saiu. Nem esperou. Eu perguntar já foi falando. Pai, eles fizeram uma proposta indecente. Sentamos na sala e ele me contou tudo. Os sogros tinham oferecido uma quantia em dinheiro para eu me afastar discretamente da vida dele. Não era uma proposta pequena. Era uma quantia que daria para eu parar de trabalhar por uns 2 anos. Em troca, eu deveria mudar de cidade, cortar contato com meu filho e nunca mais aparecer em eventos da família. Eles disseram que é melhor para todo mundo, ele falou, com uma raiva que eu raramente via nele. Que nossa situação causa constrangimento e que seria mais fácil se você simplesmente sumisse. Olhei para ele e vi o mesmo menino que chegava. Em casa da escola chorando porque os colegas tinham falado mal de mim. A diferença é que agora ele era adulto e podia fazer alguma coisa a respeito. E o que você disse para eles? Disse que eles podiam enfiar o dinheiro onde eu estou pensando, que meu pai não está à venda. Sorri pela primeira vez em 2 dias. Pelo menos eu tinha criado meu filho direito. Filho, eu preciso te mostrar uma coisa. Peguei o celular e coloquei o áudio para ele ouvir. Vi o rosto dele mudando conforme escutava, passando da surpresa para a raiva, e da raiva para o nojo. Quando terminou, ele ficou alguns minutos em silêncio, só olhando para o telefone. Onde você conseguiu isso? Contei sobre a mensagem que tinha chegado por engano sobre a análise que a Sandra tinha feito. Isso é real, filho. Sua esposa planejou tudo aquilo, se divertiu com minha humilhação e ainda riu da sua cara por você ter me defendido.
Ele levantou do sofá e começou a andar de um lado para outro, claramente tentando processar tudo. Eu não acredito. Não acredito que ela seja capaz de uma coisa dessas. Pois é melhor acreditar, porque está tudo gravado ali. Ele parou na frente da janela e ficou olhando para a rua. Pai, eu não posso continuar casado com uma pessoa assim. Não importa o dinheiro, não importa o emprego. Eu não consigo. Então não continue. Você é novo, tem a vida toda pela frente. Não se prenda a uma situação que só vai te fazer infeliz. Mas e agora? Como eu vou fazer? Eles vão me demitir com certeza. Na manhã seguinte, decidimos que meu filho ia confrontar a Letícia com a gravação antes de tomar qualquer decisão drástica. Ele merecia ouvir uma explicação dela, mesmo sabendo que provavelmente seria só mais mentira. Enquanto ele se arrumava para sair, meu celular tocou. Era um número que não conhecia. Alô? Aqui é o Dr. Roberto, advogado da empresa onde seu filho trabalha. A senhora poderia vir aqui hoje? Precisamos conversar sobre uma questão delicada. Fiquei surpresa com o telefonema. Como eles tinham conseguido meu número? E por que queriam falar comigo? Posso saber do que se trata? Prefiro conversar pessoalmente. É sobre o áudio que chegou até nós. Meu sangue gelou. Como eles tinham ficado sabendo do áudio? Será que alguém tinha vazado? Ou será que... Senhora, a senhora ainda está aí? Estou sim. Que horas? Marcamos para as 14h. Quando desliguei, meu filho estava descendo as escadas. Contei sobre a ligação, e ele ficou tão surpreso quanto eu. Pai, eu juro que não falei nada para ninguém da empresa. Acreditei nele. Então, como eles tinham ficado sabendo? O escritório da empresa era no centro da cidade, num prédio espelhado que me intimidou um pouco. Nunca tinha entrado num lugar tão chique. O Dr. Roberto era um homem de uns 50 anos, bem vestido, que me recebeu com educação, mas com cara séria. Senhora, vou ser direto. Recebemos uma cópia de uma gravação de áudio envolvendo a família dos novos investidores da empresa. Ele abriu uma pasta na mesa. A gravação contém declarações que podem caracterizar assédio moral e discriminação. Como a senhora é a vítima das declarações, precisamos da sua versão dos fatos. Contei tudo o que tinha acontecido na festa, mostrei a plaquinha que eu tinha fotografado antes de sair. Expliquei sobre a humilhação que passei. Ele ia anotando tudo num bloco. A senhora tem interesse em formalizar uma queixa? Doutor, eu só quero que meu filho fique bem. Se ele for prejudicado por causa disso, pelo contrário, a empresa não pode compactuar com esse tipo de comportamento. Os investidores serão convocados para uma reunião disciplinar amanhã. Saí de lá sem entender direito o que estava acontecendo, mas com a sensação de que as coisas estavam mudando de rumo. E rapidamente. Quando cheguei em casa, encontrei meu filho na cozinha, mexendo no celular com uma cara de espanto. Pai, você não vai acreditar no que aconteceu. Ele me mostrou a tela do telefone. O áudio da Letícia estava circulando nas redes sociais. Alguém tinha postado no Facebook, no Instagram, no TikTok. Já tinha centenas de comentários, a maioria criticando duramente a atitude dela. Como isso vazou? Perguntei genuinamente surpresa. Não sei, pai, mas olha os comentários. Li alguns. Que nojo de pessoa. Transfobia escancarada. Coitado do marido, casou com uma cobra. Mãe é quem cria, pai também. Por mais que eu estivesse brava com ela, não esperava que a coisa tomasse essa proporção. Filho, será que foi a Sandra que vazou? Não sei, mas a Letícia está surtando. Já me ligou 5 vezes gritando, dizendo que a culpa é nossa. Ele mostrou as mensagens dela no WhatsApp. Eram umas 10 mensagens seguidas, todas em caixa alta, culpando a gente pelo vazamento criminoso e ameaçando processar todo mundo. Ela está desesperada, ele disse. A família toda dela está sendo exposta junto. Os pais dela já receberam ligações de conhecidos perguntando se é verdade. O telefone de casa tocou. Era a Sandra. Menina,
Você viu as redes sociais? Vi, sim. Foi você que postou? Não fui eu, juro, mas posso ter uma ideia de quem foi. Ela explicou que tinha mandado o áudio para um colega da perícia, só para confirmar a análise, e que ele tinha achado a gravação tão revoltante que pode ter esquecido de manter sigilo. Mas olha, juridicamente isso pode até ajudar vocês. Quanto mais gente souber da verdade, melhor. Depois que desliguei, ficamos vendo os comentários nas redes sociais. A maioria das pessoas estava do meu lado, criticando a transfobia da Letícia e defendendo o meu direito de estar na festa do meu próprio filho. Algumas pessoas até compartilharam histórias parecidas, de discriminação em família. Foi reconfortante ver que tinha gente que entendia a nossa situação. Mas também fiquei preocupada com o que isso podia significar para meu filho. Será que a exposição toda não ia prejudicar ele também? Pai, para de se preocupar comigo. Ele disse como, se lesse meus pensamentos. Eu que devia ter exposto ela desde o começo. Pelo menos agora todo mundo vai saber o tipo de pessoa que ela é. No dia seguinte, a situação explodiu de vez. Meu filho me ligou do trabalho para contar que o sogro tinha sido demitido da presidência da filial da empresa. Pai, foi uma reunião de emergência. Eles disseram que não podem manter alguém com esse tipo de comportamento numa posição de liderança. Aparentemente, o conselho diretor da empresa matriz tinha ficado sabendo do caso e tomado uma decisão rápida. Além da demissão, ele ainda ia responder por assédio moral e discriminação. E a Letícia? Sumiu. Saiu de casa ontem à noite e ninguém sabe onde ela está. A mãe dela ligou para mim perguntando se eu sabia de alguma coisa. Era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Em menos de 3 dias, a vida da família inteira tinha virado de cabeça para baixo. Parte de mim sentia pena, não da Letícia, que tinha merecido, mas da confusão toda que isso tinha causado. Por outro lado, era difícil não sentir uma certa satisfação em ver que pessoas que acham que podem humilhar os outros, sem consequência às vezes se dão mal. Filho, e agora? Como você está se sentindo? Aliviado, pai. Pela primeira vez em meses, me sinto livre para tomar minhas próprias decisões. Durante a tarde, tivemos mais surpresas. O advogado da empresa ligou para avisar que a investigação interna tinha revelado outras irregularidades envolvendo os investimentos da família da Letícia. Aparentemente, havia suspeitas de superfaturamento e práticas antiéticas que iam além do caso de discriminação. Isso significa que o contrato deles com a empresa vai ser rescindido, explicou o Dr. Roberto. E seu filho não corre risco de ser demitido. Pelo contrário, a empresa quer manter ele, inclusive com uma promoção. Quando contei isso para meu filho, ele ficou em silêncio por um tempo. Pai, é como se tudo estivesse se ajeitando sozinho. Não sozinho, filho. As coisas se ajeitaram porque você teve coragem de me defender, porque não compactuou com a maldade deles. Naquela noite, ele chegou em casa com uma garrafa de refrigerante e disse que queria brindar. Brindar o quê? Nossa liberdade, pai. A minha, por não estar mais preso àquela gente. E a sua, por ter se livrado de uma nora que não te merecia. Brindamos com copos de plástico mesmo, ali na cozinha, rindo que nem criança. Fazia tempo que não víamos um ao outro tão leves. Uma semana depois do casamento que virou pesadelo, as coisas começaram a se acalmar. O áudio da Letícia ainda circulava nas redes sociais, mas já não era mais o assunto principal. Meu filho tinha oficializado o pedido de separação e estava morando comigo até resolver a situação do apartamento. Era bom ter ele em casa de novo, mesmo que as circunstâncias não fossem as melhores. Estávamos tomando café da manhã quando a campainha tocou. Era a Letícia, com uma cara de quem não dormia há dias. Posso conversar com vocês? Ela parecia sinceramente arrependida, mas eu já não acreditava mais em nada que saía da boca dela. Meu filho olhou para mim, perguntando silenciosamente se eu queria falar com ela. Balancei a cabeça que não. Letícia, não temos nada para conversar, ele disse.
Mas eu preciso explicar. Explicar o quê? Que você planejou humilhar meu pai? Que riu da cara dele? Que achou engraçado ver ele sofrendo? A voz dele estava firme, sem rastro da insegurança que eu tinha visto nos últimos meses. Tudo isso está gravado. Não tem explicação que justifique. Ela começou a chorar, mas eram lágrimas que não me convenceram. Por favor, eu estava nervosa com o casamento. Falei coisas que não queria. Letícia, você não falou. Você planejou, executou e ainda se divertiu depois. Isso não é nervosismo, é maldade. Meu filho estava irredutível e eu me senti orgulhosa dele. Escuta, eu assumo que errei. Posso pedir desculpas publicamente. Posso tentar consertar. Não precisa consertar nada para mim, eu falei, aparecendo na porta. Você já mostrou quem você é. E eu já mostrei que não sou uma pessoa que aceita desaforo calada. Ela me olhou com uma cara de surpresa, como se não esperasse que eu fosse capaz de me defender. Você me humilhou, pensando que eu ia abaixar a cabeça e ficar quieta. Que eu era só um coitado que dependia da sua benevolência para estar perto do meu próprio filho. Senti uma força dentro de mim que há tempos não sentia. Mas você descobriu que mexeu com a pessoa errada. Que eu posso não ter diploma na parede, mas tenho dignidade. E dignidade não se compra. Ela ficou mais alguns minutos tentando argumentar, mas quando viu que não ia conseguir nada, foi embora. Foi a última vez que a vimos. 2 meses depois, meu filho conseguiu a promoção na empresa e decidiu comprar uma casa pequena perto da minha. Quero ficar perto de você, pai. Perdi muito tempo tentando agradar gente que não valia a pena. A separação foi rápida, sem muita burocracia, já que o casamento tinha durado poucos dias. A família da Letícia tentou ainda alguns movimentos legais contra nós, alegando que o vazamento do áudio tinha sido criminoso, mas não deu em nada. Não deu em nada. A Sandra me explicou que, como o áudio tinha chegado até mim por engano deles mesmos, não havia crime algum. Eles que se cuidem para não mandar mensagem para o número errado. Ela brincou. Meu filho voltou a ser ele mesmo, aquele menino que eu conhecia, só que agora mais maduro e consciente do próprio valor. Começou a namorar uma colega de trabalho, uma moça simples que me tratou com respeito desde o primeiro dia. É assim que tem que ser, pai, ele disse quando a trouxe, para jantar em casa. Relacionamento é sobre respeito mútuo, sobre aceitar a família do outro como ela é. Concordei com ele, feliz de ver que tinha aprendido a lição. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquela noite horrível no casamento foi, na verdade, um presente. Me mostrou que meu filho, no fundo, sempre soube quais eram os valores importantes. Me mostrou que eu tinha criado um homem de caráter, que quando precisou escolher entre dinheiro e família, escolheu família. Me mostrou também que eu era mais forte do que imaginava, que era capaz de me defender e de lutar pelo meu lugar, no mundo. Às vezes ainda penso na Letícia, me pergunto se ela aprendeu alguma coisa com tudo isso. Mas não penso muito não, porque gente assim geralmente não muda. Continuo trabalhando, continuo vivendo minha vida com dignidade, continuo sendo o pai que sempre fui. A diferença é que agora sei que não preciso provar nada para ninguém. Quem me ama me aceita como sou. Quem não aceita, não merece fazer parte da minha vida. É simples assim. E pela primeira vez em anos, durmo em paz todas as noites, sabendo que fiz a coisa certa e que meu filho está orgulhoso de mim. Na semana passada, meu filho me deu um presente que não esperava. Era uma plaquinha pequena, dessas de mesa, com uma frase gravada. Melhor pai do mundo. Quero que você coloque na sua mesa de trabalho, ele disse. Para todo mundo ver que eu tenho orgulho de quem me criou. Chorei quando li aquilo. Chorei como não chorava há anos. Todas as dificuldades, todos os preconceitos, todos os momentos difíceis que passamos juntos valeram a pena para chegar até esse momento. Coloquei a plaquinha na mesa da cozinha, onde tomo café toda manhã e toda vez que olho para ela lembro que consegui. Consegui criar um filho bom. Consegui sobreviver a todas as adversidades. Consegui manter minha dignidade mesmo quando tentaram me humilhar.
E o mais importante, consegui mostrar para ele que família de verdade é quem fica do seu lado na hora difícil, não quem tem mais dinheiro ou mais diploma. Ele agora fala de mim com orgulho para os amigos, conta nossa história sem vergonha, e quando alguém faz algum comentário maldoso, ele rebate na hora. Meu pai me criou sozinho, trabalhou que nem um condenado para me dar tudo o que eu precisava, e é a pessoa mais honesta que eu conheço. Às vezes encontro ex-colegas de trabalho dele que estavam na festa naquela noite. A maioria cumprimenta normal, como se nada tivesse acontecido. Alguns até fazem questão de falar bem de mim, talvez por culpa de não terem feito nada na hora. Mas eu não guardo rancor de ninguém. Aprendi que cada um faz as escolhas que consegue fazer na hora, e não cabe a mim julgar. O importante é que no final tudo se ajeitou. Cada um ficou no lugar que merecia. A Letícia mudou de cidade. Ouvi dizer que foi morar com uns parentes no interior. O pai dela nunca mais conseguiu um emprego equivalente ao que tinha. E a família perdeu boa parte do status social que ostentava. Não sinto pena, mas também não sinto satisfação com a desgraça alheia. Apenas acho que a vida tem um jeito de cobrar as contas de quem age com maldade. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquela festa de casamento que era para ser o pior dia da minha vida acabou sendo o começo de uma fase nova. Uma fase onde eu e meu filho estamos mais unidos do que nunca, onde ele não precisa mais esconder quem eu sou, onde nossa família pequena, mas verdadeira, vale mais do que qualquer aceitação social. E se alguém não gosta, problema deles. A gente não está mais disponível para ser humilhado por ninguém.